Mefibosete, um homem aleijado desde a sua infância, esquecido, desprezado, injustiçado. Mas após uma reviravolta surpreendente em sua vida, foi recebido com honra em Israel, a ponto de se assentar na mesa do rei. Essa história é bem conhecida, pois nos conta a trajetória do neto de Saul, que após um acidente trágico que o deixou aleijado, foi parar em Lodebar, na casa de Maquir. E quando todos achavam que era o fim dele, o rei Davi fez a célebre pergunta, do nada, sem mais e nem menos, a Ziba: tem alguém da casa de Saul a quem eu possa ajudar? E Ziba responde: tem sim, Mefibosete, porém é aleijado de ambos os pés. Depois dessa pergunta, foi um pulo para que aquele que estava esquecido retornasse a Israel e se assentasse à mesa do rei. Mefibosete para muitos se tornou símbolo de alguém que foi da pobreza à prosperidade, da humilhação à exaltação, do esquecimento à nobreza. Mas a realidade é que essa história não termina bem do jeito que você conhece. Há uma outra parte dessa história que muitos não gostam de falar, pregar ou louvar sobre. Talvez porque, nesta outra parte da história, que tentam esconder da vida de Mefibosete, ele foi traído, injustiçado e novamente perdeu os bens que havia conquistado. Sem dúvidas, a história de Mefibosete é exemplar, mas não é bem da forma que te contaram. Na verdade, é bem mais profundo que isto. Quer saber mais sobre a história de Mefibosete? Continue assistindo a esse vídeo. A partir de agora, você vai entender quem foi Mefibosete e saber por que este sim era vaso. E você, já se sentiu injustiçado de alguma forma, mas conseguiu dar a volta por cima? Deixe aqui nos comentários e se prepare para mais essa história. Mefibosete era filho de Jonatas e neto do rei Saul, ou seja, ele era filho daquele que teria sido o melhor amigo do rei Davi. Amigo este que por muitas das vezes arriscou a sua própria pele diante do seu pai, o rei Saul, para proteger a Davi. É muito importante que saibamos diferenciar Mefibosete, filho de Jonatas, do seu tio, que também tinha o mesmo nome, porém era filho de Saul com uma de suas concubinas chamada Rispa. Para ganharmos tempo e para que você conheça melhor a história de Rispa, eu vou deixar aqui acima, em um card, um vídeo especial do nosso canal que conta detalhadamente toda a história de Rispa. E o interessante que tanto Mefibosete, filho de Jonatas, quanto Mefibosete, filho de Rispa, são associados ao mesmo episódio, quando os gibeonitas pedem a cabeça dos descendentes de Saul ao rei Davi, para praticarem a sua vingança. Davi poupa Mefibosete, filho de Jonatas, porém entrega Mefibosete, filho de Rispa, que é enforcado. Os possíveis significados do nome Mefibosete são herói de Baal ou Baal é meu advogado, tendo em vista que o real nome deste homem
da Bíblia é Meribaal e que só depois, para não ter este nome associado à divindade cananeia, os xiitas o traduziram como Mefiboshete, que quer dizer aquele que dispersa a vergonha. A história de Mefibosete ganha vida nos relatos da Bíblia Sagrada, quando, após a morte de Saul e Jonatas, a ama do menino, tentando fugir de um destino trágico, pois era um costume da época que nas guerras após os reis caírem, os seus descendentes eram exterminados. Porém, nesta fuga, Mefibosete fica aleijado de ambos os pés. A Bíblia também nos conta que um homem chamado Maquir resgata o menino, o levando para a terra de Lodebar, que apesar de ser associada a uma terra esquecida, foi fruto de disputa por parte dos sírios, assírios e israelitas. Apesar das tragédias e frustrações, por mais que pareça que ele está esquecido, ele está sendo cuidado por Maquir e tem um filho chamado Mica. De repente, lá em Israel, sem mais e sem menos, Davi se lembra da aliança que havia feito com Jonatas. O nome de Mefibosete vem à tona da boca de Ziba, ainda que seja através de frases pejorativas e preconceituosas, por o rapaz ser deficiente, e Davi dá a ordem: vai lá em Lodebar e traz o rapaz. Ele vai morar em Israel e de contínuo comerá a minha mesa. Esta reação simboliza a graça de Deus, que mesmo com as nossas deficiências, nos convida a sentar à mesa. Porém, a história que ninguém conta ocorre após Absalão tomar o poder e Davi se exilar. Ziba, de forma traiçoeira, inventa mentiras sobre Mefibosete, dizendo que após o motim de Absalão, Mefibosete decidiu ficar em Israel em uma tentativa de tomar o trono. Mentira esta que foi desmentida pelo próprio Mefibosete, quando o rei Davi retoma o poder e retorna ao seu trono. Mas mesmo depois de saber de toda a verdade, Davi ordenou a Mefibosete que dividisse todas as suas posses com Ziba, o traidor. Porém, Mefibosete, em um sinal de desapego, optou por deixar tudo para Ziba, não querendo vínculos com o seu acusador e se contentando com o retorno do rei ao seu trono. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. E se você se identificou com o nosso canal, eu te peço para que você acesse a outros vídeos do nosso canal. Que Deus continue te abençoando e um forte abraço do Espírito Santo. É um desejo do nosso canal, A Janela da Palavra.